boa noite aos que estão entrando. Muito obrigada pela presença de todos. E vamos aí falar sobre um assunto bem importante. Tudo bem por aqui, tudo bem? Daqui a pouquinho já vamos dar início e vamos falar aí da nossa live de hoje. Muito obrigado, Geraldo. Boa sorte aí pra gente, Eugênio. Marcos Rocha, nosso parceiro do Irapa, entrou. Muito obrigada pela sua presença. Por enquanto eu tô conseguindo ler os nomes, tá, gente? Daqui a pouquinho eu já não consigo ler mais os nomes de ninguém. A Ivanise de Almeida, a Zaz, já conversei com a Zaz aí, já mencionei a Zaz, Barider, eu não sei quem é, mas boa noite, muito boa noite a todos. Vamos aguardar uns minutinhos. Quinta-feira, passou o frio e vamos dar início daqui a pouco. Bom, eu estou aqui muito feliz de estar participando, junto com o Irapa desta noite, com mais um assunto importantíssimo. O Irapa do Brasil vem fazendo uma sequência de lives. Todas as quintas tem sido os dias que nós entendemos para fazer todas as nossas lives. Então, nós começamos a semana passada com uma live muito interessante, que foi com o Eduardo Surur. E hoje a gente tem mais uma convidada especial. E vamos também continuar falando aí de um tema muito importante, que é a questão socioambiental. E a gente quer, com esse objetivo, que quem não conhece ainda o Irapa do Brasil saiba do propósito, o que nós pretendemos com essas lives, conheça um pouquinho do Irapa, que é uma instituição tão importante, que vem fazendo aí um belo trabalho, e com os nossos parceiros que estão aí nos assistindo, com as pessoas que vêm junto conosco, para fazer aí um mundo melhor, eu diria assim, né? Então, eu queria desejar aí a todos uma boa noite, a quem está chegando, que eu já não consegui mais ver os nomes, os primeiros aí eu consegui citar. E eu gostaria de começar dizendo que essas nossas lives, como eu falei, o propósito é de divulgar o nosso trabalho, os projetos que o Irapa está fazendo, né, e que nós estamos participando. E também nós temos como uma missão cuidar dessa responsabilidade socioambiental, que eu acho que todos nós temos. E hoje nós vamos falar de um tema importante, que é sobre os oceanos, né? Então, e dentro desse contexto que nós vamos falar, e inclusive da nossa preocupação com essa responsabilidade socioambiental, nós do Irapa estamos muito felizes, porque nós fomos engajados e estamos nessa, no projeto Voz dos Oceanos, que tem como um pilar terrestre, a educação. E nada melhor do que a conscientização, sobre a questão socioambiental. E a questão da educação tem a ver com o nosso propósito, com a nossa missão. Então, já começando um pouquinho aí da nossa live, eu gostaria de chamar aí a que originou tudo isso, esse trabalho lindo, bonito, que eu estou muito feliz de estar participando, e eu tenho certeza que os meus colegas aí também. Queria chamar a Ana Paula Pichler para participar conosco dessa live. A gente vai fazer aí uma conversa muito bacana, e queria que ela falasse um pouquinho, nada melhor do que ela, para falar do Irapa, que foi ela que foi a responsável por isso tudo, que fundou o Irapa, e ela está hoje aí à frente desse projeto muito bonito. Então, Ana, ela está aqui do meu lado, tá? Eu vou dividir o espaço com a Ana. Ana, boa noite. Muito obrigada, Ana, mais uma vez, obrigada, né? Obrigada então, a você. Hoje, Ana, a gente vai bater um papo muito legal aí durante a nossa live, mas
Eu queria que você começasse falando um pouquinho do que é o Irapa, né? O que a gente, como que você começou isso? Então, qual é o objetivo do Irapa? Fala aí pra gente um pouquinho. Em primeiro lugar, muito obrigada, Mari, né? Boa noite para todos vocês, né? Hoje estou muito feliz, né, com a presença de uma pessoa muito especial. Bom, o Irapa eu fundei um instituto com uma visão diferente, né? Ele tem como um objetivo, né, diferenciado. Ele tem a causa do nosso instituto, ele é uma causa dos projetos sociais, né? A causa das ONGs. Então ele não tem uma finalidade única, e sim uma finalidade que abraça as causas socioambientais, né? Eu iniciei isso há um tempo atrás, né? Já faz algum tempo, e eu queria algo diferente, né? Porque a minha personalidade é uma personalidade que gosta de ter vários desafios inovadores, né? E então, assim como nós criamos o projeto Voz dos Oceanos, não, um projeto, né? Que era relacionado ambiental, relacionado aos oceanos, nós então nos acabamos sendo engajados e convidados pela família Schirman para participar da Voz dos Oceanos no Pilar Educação. Que legal, Ana, muito bacana, gente. Então, antes da gente chamar aí a nossa convidada, eu queria falar um pouquinho, né? Eu vou ler aqui, gente, mas depois ela vai contar a história. Então, assim, o Voz dos Oceanos, ele terá uma duração, né, de 2 anos com a navegação pela costa brasileira, ilhas do Caribe, costa atlântica dos Estados Unidos, arquipélago das Bermudas, voltando para o Caribe, cruzando o canal do Panamá até Galápagos, seguindo pelo Oceano Pacífico Sul até a Polinésia e terminando na Nova Zelândia. A rota inclui alguns pontos dos mares, onde os mais variados itens de plástico se acumulam, vindo de diferentes partes do mundo por meio das correntes marítimas. A expedição ela vai ter início no dia 29 de agosto deste ano, com a partida da família Schirman em seu veleiro Cat de Santa Catarina. Com a Voz dos Oceanos, os velejadores vão testemunhar e registrar em loco o que está acontecendo nos oceanos, navegar em busca de soluções inovadoras e conscientizar e engajar as pessoas ao redor do mundo para as necessidades de ações urgentes. Neste projeto, a família Schirman envolverá cientistas, ambientalistas, empreendedores, ONGs e governos com propostas para reverter o cenário de destruição dos mares. A iniciativa envolve ainda a ação de empreendedorismo e educação. Então, gente, agora eu vou colocar aí na nossa live a nossa convidada de hoje, a Heloísa Schirman. Ela é escritora, velejadora, ativista ambiental e líder da Voz dos Oceanos. Então, vamos convidar ela para entrar aqui conosco. Com licença que eu vou entrar aqui com ela. Deixa eu fazer a conexão. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Ah, está entrando. Boa noite, Heloísa. Boa noite, como é que vocês estão? Muito bem, obrigado por você vir aí conosco, né? Estar nessa live. Seja muito bem-vinda. Então, é um grande prazer estar aqui para podermos conversar sobre esse assunto super importante que é a educação e a conscientização sobre os nossos oceanos. E também quero apresentar aqui o João. Boa noite a todos. Oi, João. Boa noite, Ana. Oi. Tudo jóia? Boa noite a todos. Obrigado. Sim, com certeza. Bom, boa noite a todos. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente aqui na nossa live de hoje. Meu nome é João Amaral, eu sou diretor-geral de operações do projeto Voz do Oceano. A gente vai compartilhar algumas visões diferentes e inovadoras que a gente tem conversado muito com a Irapa, construindo uma jornada muito bacana juntos. Aguardem, daqui a pouco eu estou de volta. Tá bom, João. Eu ia anunciar você depois, João, mas tudo bem. É isso, um prazer enorme, né, estar com você. Eu fui no lançamento do seu livro, tenho assim um carinho muito especial pela sua família, pelos seus filhos, pela sua jornada,
uma guerreira, né? Então, muitíssimo obrigada aí pela sua presença, em nome de todos do Irapa do Brasil. Bom, Heloísa, então a gente queria, né, primeiro começar aí perguntando para você como começou a história da família Sherman e essa relação com os oceanos. A gente está curioso aqui para saber um pouquinho dessa história, então a gente começa perguntando isso para você. Olha, essa história começou exatamente em 1974, quando nós ganhamos, Wilfredo e eu, começando a nossa vida profissional, com 2 filhos pequenos, o Guilherme tinha 5 anos e o David, que tinha meses, era um bebê. Ganhamos de presente da minha mãe para passar as férias de uma semana numa ilha do Caribe, em São Tomás. Bom, é a melhor parte que ela ficou com as crianças e fomos só nós 2 para tirar umas férias. Chegamos lá, como bom turista, demos uma volta na ilha e no momento que nós vimos passar um barco com a vela, assim, olhamos um para o outro e disse, nossa, que lindo! E estava escrito lá, passeio durante o dia, na época custava $10 o lugar, nós temos esse dinheiro, vamos lá. Bom, saímos para passear no veleiro, fomos os primeiros a entrar. Eu sou carioca, nunca havia velejado, Wilfredo também não. Quando nós chegamos lá, que o barco começou a navegar e as velas subiram com aquele barulhinho, todo o vento batendo nas velas, um mar muito tranquilo, foi amor à primeira vista. Ali nós nos apaixonamos assim por aquele mar de aquelas águas azuis. Foi um dia maravilhoso. E aí, no último dia, Wilfredo virou para mim e falou assim, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. E foi assim que começou o nosso sonho, foi assim que começou o nosso relacionamento mais sério com os oceanos. Voltamos para Florianópolis, onde nós morávamos, no centro da cidade, e nos mudamos para uma casinha numa vila de pescadores para ficarmos mais perto do mar. Então, foi assim que tudo começou. Que legal, Heloísa! Que bacana! Nossa, que é uma lembrança e tanto, né? Bom, e nesses 37 anos de aventuras, vocês já se depararam com cenas alarmantes. Quais foram os momentos mais impressionantes de invasão plástica nos oceanos que vocês já testemunharam? Olha, foi assim, nós passamos os 10 primeiros anos navegando com os nossos filhos, depois fizemos uma segunda expedição de 3 anos e a última de 2 anos. Mas nesse decorrer desses 37 anos, nós fomos vendo um aumento gradativo nas 2 primeiras expedições de muito plástico no mar. Em 1998, nós paramos na ilha de Henderson, no Oceano Pacífico, e era uma ilha também desabitada, uma ilha longe de qualquer outro país, assim, não havia cidades próximas, e uma grande quantidade de plásticos numa praia. Recolhemos o que foi possível e levamos para Tahiti para nós colocarmos no centro de reciclagem, que tinha um só, isso em 1998. Bom, nessa última viagem, em 2015, chegamos, sabe aquele lugar que você sonha assim, vou passar as férias, as águas azuis, aqueles coqueirinhos balançando no vento? Pois é, chegamos aí e aí foi o nosso choque de encontrar numa praia, um pouco mais de 100 metros, uma quantidade de garrafa de PET, sandálias, potes, mas assim, só plástico, a praia inteira. Nós olhamos estarrecidos e dissemos, o que nós vamos fazer? Nós recolhemos todo aquele lixo. A bordo nós temos uma compactadora de lixo que reduz o tamanho do lixo. Conseguimos fazer 3 pacotes de todo aquele material e levamos para a próxima ilha, que foi Guam, né? E aquilo ali, como nós estávamos navegando na área do Pacífico, onde tem aqueles grandes correntes marítimas que coletam plástico, né, para um lugar só, nos mostrou, mesmo assim, eu vou dizer, foi um choque e que nos acordou para como está difícil essa situação
e muito plástico nos oceanos. Os oceanos estão sendo sufocados. Chegamos a navegar por 2 dias em cima de plásticos. E aí nós ficamos assim, gente, o que nós podemos fazer para diminuir, né, que esses plásticos, diminuir essa quantidade de plástico nos oceanos? Qual seria a nossa contribuição? Lógico que a gente pensou nas futuras gerações, nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Que legado nós podemos deixar para eles. E foi assim que nós criamos a expedição Voz dos Oceanos. Me chama a atenção, assim, no momento em que você fala das correntes marítimas, né, que levam o plástico, isso é muito interessante. Você podia aprofundar um pouquinho mais essa situação? Olha, existem 5 que eles chamam ilhas de plástico, na realidade, são 5 giros, né? E esses giros são que a corrente marítima, por exemplo, que sai do Oceano Pacífico, sobe a costa dos Estados Unidos, sobe pelo norte e dá a volta na Ásia e volta. Então, qualquer lixo que cai nessa região, ele fica rodando e ele vai boiando e vai parando nas ilhas desertas como essa que nós passamos, e ele vai se acumulando. Tem uma parte do Oceano Pacífico, onde eles chamam a Grande Sopa, que ele foi se juntando e foi descoberto por um velejador que, por acaso, o Capitão Morgan bateu em cima dessa ilha. E essa ilha é do tamanho do estado do Paraná, de tão grande que ela é. O lixo foi se acumulando, as algas foram crescendo, e ali foi criando uma vida marinha muito grande. Então, isso é mas assim, um perigo muito grande, e existem 5 desses lixos, dessas ilhas no mundo, no planeta. E é assustador, porque é difícil de conseguir limpar isso aí. Deixa eu... Não, entendi. Nossa, eu achei isso brilhante, até porque eu estou perguntando algumas questões, porque nós temos aí algumas secretárias de educação aí assistindo, alguns coordenadores, né? Então, toda essa história que você conta, ela é extremamente rica para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Então, assim, uma outra pergunta, que além das perguntas scripts que estão aqui, que eu estou viajando aqui um pouco, é o seguinte: quando vocês iniciaram na primeira expedição e vocês fizeram a segunda e etc e tal, você conseguiu perceber isso entre a primeira e a segunda? Como é que foi essa situação em que vocês começaram a perceber, nossa, na primeira foi desse jeito, como é que nós estamos encontrando aqui? Se dava para ser visível, isso era muito visível do que está hoje. Olha, nós saímos em 1984 e voltamos em 1994. E nas mesmas ilhas que nós passamos na segunda expedição, a partir de 1998 a 2000, nós sentimos já essa diferença. Porque nos lugares que a gente passava totalmente, assim, que tinha uma população de 180 pessoas, quando eles nos davam alimentos, banana, coco, eles vinham com cestos de palha, né? E que eles pescavam, guardavam os seus peixes ali, que depois que terminavam, palha de coqueiro, jogavam no mar e elas se desmanchavam. Com o advento de embarcações que vêm vender os seus produtos e comprar os produtos dele, eles introduziram o saco plástico. E a partir desse momento foi que nós começamos a ver na segunda expedição o aumento desse saco plástico, das garrafas PET, que antes nós não víamos. Então, foi assim, marcante, porque nos chocou, né? Fora isso também, o aumento das águas. Em muitas das ilhas que nós passamos, depois voltamos 17 anos depois, que os nativos diziam assim: eu não entendo, antes nós catávamos os mariscos na praia, hoje nós catamos o marisco com água pelo joelho. Por que a maré não desce? Elas não entendiam. Por que a maré não vai embora? Né? Então, a gente viu isso. Vimos umas 2 ilhas, onde o poço que eles tinham, mais perto da praia, já tinha sido contaminada. Então, a gente, pela água do mar, a gente vai vendo que o aquecimento global também fez o seu efeito, o que nós não tínhamos visto na primeira expedição. Então, isso é também muito importante.
É muito, muito, muito importante. Ah, aqui, ó, tem uma pergunta do script agora. Vamos lá, vamos lá. Essas experiências motivaram a criação da Voz dos Oceanos, né? E o que é essa iniciativa Voz dos Oceanos? Olha, a Voz dos Oceanos, ela se baseia... assim, nós vamos começar falando nos pilares da Voz do Oceano, né? Que são aqueles 3 pilares, o pilar científico, o pilar educacional, né? E o pilar de inovação. Então, esses 3 pilares são fundamentais para que a gente alcance o objetivo. Mas a expedição é um projeto de conscientização de todas as pessoas. Nós queremos chamar a atenção das pessoas do que realmente está acontecendo, né? Então, não é só você falar que existe o problema. Qual é a solução? Vamos atrás de solução também, né? Então, a expedição vai fazer esse percurso que você falou aí para mostrar para as pessoas como nós podemos buscar a solução, e elas têm que se conscientizar que fazem a diferença no dia a dia dos nossos oceanos. E, Heloísa, é importante isso, que os 3 pilares que você fala, né, que é a questão da educação, que é onde o IRAPA, né, é parceiro neste item, nós ficamos muito felizes com isso. Então, sempre foi uma área que teve atenção da família com relação a esse aspecto. Então, assim, a pergunta é por que aproximar agora as expedições à educação, né, o objetivo principal? Porque sempre nós tivemos a educação conectada com as nossas expedições. Sendo uma pedagoga, para mim, o mundo inteiro é o meu, né, minha sala de aula. E o objetivo é porque, justamente, através da educação, é que nós vamos conscientizar as crianças, os jovens, a repensar, né, nesse propósito, justamente, e uma mudança de modelo de educação ambiental nas escolas, para que eles possam também crescer já com esse modelo. Então, esse é, assim, um pilar muito importante. E estou muito feliz que a Irapa está aqui conosco, né? Lógico. A educação, para mim, né, que também sou educadora, sou sanitarista, né, formada pela Fiocruz, e, assim, a gente tem como foco essa questão que, sem você conscientizar, você não consegue mudar. Se você faz algo pontual, você não consegue chegar aonde você gostaria. Então, para deixar qualquer legado, para você fazer a diferença no mundo, né? Você tem que colocar a questão da sensibilização, conscientização, educação. Ela é principal para qualquer situação. E, Heloísa, uma pergunta que me surgiu. Com essa pandemia que virou um mundo online, mas naquela época você não tinha isso para educar os seus filhos, né? Como é que você fez naquele momento? Porque hoje tem assim, tudo à distância, mas naquela época ela agora me passou isso. Gente, como que ela fez para educar os filhos? Que foi um momento crucial para você de educar, né? Já que estamos falando da educação, o que você fez? Olha, foi o maior desafio. Mais do que enfrentar os mares, foi educar os nossos filhos. Eu digo que eu saí com 2 tijolões assim, nos ombros que pesavam 1000 quilos, porque a responsabilidade era muito grande. Não havia modelos, paradigmas no Brasil de que... Acho que a conexão... As coisas. Mas, de qualquer maneira, era... Sendo que educadora é educadora por resto da vida, né? Então, sendo a professora que sentava com os filhos e priorizava a disciplina, o momento que eles tinham aula, a leitura, principalmente, e lógico, eu quebrei tudo quanto foi parede de sala de aula. E aproveitar aqueles momentos. Chegamos em Galápagos, fomos aprender a teoria da evolução no lugar onde Darwin, né, descobriu. Então tinha um vulcão, vamos subir o vulcão e vamos olhar lá de cima a magma, vamos estudar sobre esse fenômeno. A matemática, através da navegação, qual é a distância para chegar lá e quantas milhas, e aí tudo. Até, por exemplo,
práticas, didáticas, de como ensinar fração. Vamos fazer um bolo. 3/4 de farinha, 2/4 de açúcar. Então, vamos fazer um bolo, uma pizza, cortar ao meio, 1/4, 3, e por aí em diante. Então, foi uma educação muito prática, uma educação que fez com que as crianças tivessem, assim, a curiosidade e a vontade de aprender. David, meu filho, cunhou uma frase que ele disse: você nos ensinou a fome do saber. Porque eles tinham que... Não era simplesmente porque o céu é o azul. Vamos saber, vamos procurar, vamos pesquisar. Hoje, lógico que é tudo mais fácil. Mas foi assim, através de livros, através de pesquisa com pessoas, nas bibliotecas, que nós fomos buscar as respostas. Já que nós estamos falando desses pilares que nós estamos aqui comentando, eu vou trazer o João aqui, porque ele está aqui só do meu lado, mas eu vou trazer o João aqui para uma conversa, tá? Tá certo. Oi, João, tudo bem? Boa noite, oi, Ana, boa noite, tudo bem? Bom, para quem não conhece o João, eu vou só repetir um pouquinho. O João Eduardo Amaral, ele é sócio fundador, né, da organização J. Amaral e é diretor-geral de operações de Voz do Oceano. João, obrigado por você estar aí conosco na live, né? E o tema da nossa live é da vida do mar, a plataforma ESG, né? Então, João, exatamente. Então, o tema que também se tornou grandioso dentro do projeto. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, que esse tema ESG está presente e crescente nas empresas. E olha, por que você compreende assim, mais claramente, né, que todos compreendem, como é que explicaram o ESG para as pessoas que estão aqui? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa abrangência que se tornou o projeto. Com certeza. Bom, primeiro é um prazer, né, enfim, compartilhar com vocês aqui a noite de hoje, participar da live aí promovida pela Irapa. Nós estamos muito próximos de vocês, né, enfim, o pilar da educação é um dos pilares principais do nosso projeto Voz do Oceano. E a forma como a gente identificou que havia uma conexão com o que hoje tem se falado muito, né, no mundo empresarial, no mundo corporativo, que é o tal do ESG, que, na verdade, o que é isso? Né? O que as pessoas chamam de ESG? Né? Isso é, na verdade, uma siglas, né, que foram colocadas na língua inglesa para identificar um conjunto de políticas e um conjunto de práticas que as empresas têm em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o ambiental, o segundo pilar é o social e o terceiro pilar é o da governança. Então, quando a gente olha para o nosso projeto Voz dos Oceanos, e quando a gente está falando de educação, estamos falando de diversidade, estamos falando de inclusão, estamos falando de conhecimento, conscientização, como a Luísa nos falou mais cedo, e óbvio, como também estamos falando de tecnologia, de inovação, a gente identificou muito claramente que o projeto Voz dos Oceanos, ele é uma clara plataforma ESG, né? E por que isso? Porque os pilares que nós observamos nessas iniciativas e nessas políticas das empresas, nos dias de hoje, que você fala, eles estão diretamente presentes no nosso projeto. Quando a gente fala do ambiental, a gente está falando do meio ambiente. E o meio ambiente corresponde a esse trabalho que nós estamos fazendo de conscientização e de educação no que diz respeito aos resíduos plásticos e os microplásticos. Então, nós estamos falando do pilar do meio ambiente. Quando a gente vai para o pilar social, nós estamos falando, como a Luísa comentou mais cedo, como é o trabalho da Irapa, que é um trabalho de absoluta inclusão e diversidade. E este pilar está ligado ao que exatamente? Está ligado às pessoas. Porque quando você leva isso para uma empresa, a preocupação da empresa no que diz respeito ao aspecto social é permitir justamente que sejam adotadas políticas sociais inclusivas e diversas. Ou seja, que você dê oportunidade para todos participarem daquele ambiente corporativo. E, obviamente, fazendo uma analogia com o projeto Voz dos Oceanos, nós não queremos apenas conectar com as grandes empresas, com os empresários, nós queremos conectar com todas as pessoas. Isso aqui é uma preocupação de todos nós como pessoas. Então, aí que o pilar do social está diretamente conectado com essa preocupação de você falar das pessoas, você tratar um ambiente mais diverso e inclusivo, e, obviamente, o projeto Voz dos Oceanos abarca esse pilar do social. E o pilar da governança
é um pilar muito importante e eu acho que talvez seja o grande elo de conexão de tudo isso, que é a transparência e a ética. Né? Eu acho que o trabalho que foi feito pela família Schuman, o trabalho que é feito pela IRAPA, o trabalho que é feito por uma série de outras entidades e organizações, e também, obviamente, pelas empresas, ela tem que primar necessariamente pela transparência e pela ética. Então, a gente, ao modelar o projeto Voz do Oceano, querer endereçar todos esses temas, a gente percebeu que nós estávamos com uma proposta, um projeto, uma plataforma ESG que pode ser utilizado pelas empresas para fazer o seu chamamento, né? Para que isso seja literalmente um provocador e a voz que as empresas podem usar internamente para poder fazer o engajamento dos seus colaboradores, do ecossistema na qual essas empresas atuam, para esses pilares do meio ambiente, de pessoas e de transparência e de ética. Tá certo. Parabéns, eu não posso nem falar nada, porque eu acho incrível, achei que foi, a Voz dos Oceanos tem, realmente o projeto tem crescido muito, né, em termos de maturação, ele cada vez mais está robusto no sentido de solidez, né? Então, quando vem com essa versão, com tudo que você coloca, né, com que a gente acredita do IRAPA e dos nossos parceiros, a gente fica muito feliz de estar dentro de um projeto tão incrível como a Voz dos Oceanos. Então, temos uma pergunta aqui do script, que é o seguinte: como a Voz dos Oceanos pode auxiliar as empresas interessadas em ingressar e ampliar a sua atuação dentro dos padrões ESG? Olha, eu acho que isso é uma tarefa que a gente pode construir da seguinte forma. A gente pode conectar com as empresas para apresentar os nossos projetos, nosso projeto e as nossas iniciativas, e mostrar com exemplos muito concretos esses pilares que são hoje, né, princípios fundamentais do projeto Voz do Oceano, e como é que a gente pode levar isso para dentro das empresas para que o projeto Voz do Oceano seja um catalisador das políticas de ESG que as empresas hoje tanto buscam. O que a gente tem ouvido muito, Ana, é que as empresas estão carentes de projetos em ESG. Então, a nossa proposta, a nossa provocação, acho que a palavra mais adequada seria o nosso convite, é para que a gente possa conversar com as empresas, apresentar o projeto Voz dos Oceanos e a gente possa adequar o nosso projeto e dar a aderência necessária para cada empresa. Claro que, né, enfim, as empresas que atuam em ramos diferentes têm interesses diferentes e, obviamente, a gente tem aqui uma maleabilidade, né, e acho que uma palavra que nós aprendemos aqui com a família, eu acho que é o pilar de tudo que se faz aqui no projeto Voz dos Oceanos e também em todos os projetos que tangenciam a família Schuman, é a adaptabilidade. Então, o nosso projeto Voz dos Oceanos, ele é um projeto inclusivo, ele é um projeto diverso, ele é um projeto adaptável, e a gente pode construir isso com qualquer empresa, seja ela de pequeno porte, seja ela de médio porte, seja ela de grande porte. O que a gente quer é justamente que empresas e entidades como a IRAPA sejam embaixadores ou embaixatrizes do projeto Voz dos Oceanos. Se isso for possível, a gente terá atingido o nosso objetivo. Mas, Ana, eu vou fazer uma provocação. Esse é um tema tão rico, tão bacana para a gente conversar, que eu acho que a gente deveria chamar uma live específica para a gente conversar sobre isso, onde a gente pode convidar, inclusive, empresas que estão trabalhando, né, nas suas políticas de ESG, para que a gente possa levar para a nossa audiência exemplos concretos. E aí a gente traz, obviamente, o pilar e a plataforma do Voz do Oceano, mas a gente, eu acho que traria também exemplos concretos para mostrar a vida como ela é. Como é que é a dor que as empresas estão hoje vivenciando e como é que a gente, Voz do Oceano, podemos colaborar com uma palavrinha que eu adoro, que se chama combinatividade, que é a combinação de competências com criatividade. Eu acho que a hora que a gente coloca isso a favor da sociedade, das empresas, de uma forma inclusiva e diversa, aí sim a gente terá atingido o nosso propósito. Então, fica aqui a provocação para que a gente possa voltar em breve, numa próxima edição, para compartilhar com vocês essas... Essa já está programada. Opa, então vamos a isso. Ô, João, esse tema aí é um assunto que merece uma outra live, como você disse. Sem dúvida, sem dúvida. Já está programada. Então, João, é a provocação aí que a gente faz, né? Fazer uma outra live contigo para a gente falar do ESG e Voz dos Oceanos. Pode ser? Está combinado a gente se falar, então, na próxima semana? Olha, tem uma pergunta. Obrigado. Tem uma pergunta aqui que uma pessoa colocou, assim, ó,
Na verdade, é assim, tem alguns comentários aqui, Não, tem uma antes da pergunta aqui, gente... Peraí, só um pouquinho, Ana. Essa Peraí que só o do dedo... radioativo. Ó, tem uma pergunta. Estou bem chocada com o lixo radioativo de Fukushima. Nas águas do Pacífico será terrível isso. Aqui na América do Sul sofreremos chuva radioativa e toda uma mudança no mar. Quem falou isso foi a Jaque Chazer. Se eu falei certo, viu, gente? Então, tem alguns comentários aqui que as pessoas estão falando. Quer fazer algum comentário sobre isso, Olha, João? eu acho que o comentário da Jaque, ele é muito pertinente, porque o que nós estamos conversando é o conceito de interdependência. Se a gente não entender, né, que pouco importa se você mora no litoral, se você mora no interior, se você mora na cidade, se você mora no campo, e que as ações que você toma em qualquer lugar que você esteja neste planeta, eles vão reverberar aqui dentro. Então, seja no Japão, seja em São Paulo, seja na África, seja na Europa, a preocupação é de todos nós. Por isso que esse projeto, eu acho que ele tem recebido, né, assim, uma guarita muito positiva por conta disso. Né? Ele não tem raça, ele não tem origem, ele não tem local, fronteira, né? Enfim, a Luísa fala muito também sobre isso, né? Sobre a inexistência de fronteiras. O mar, os oceanos não têm fronteira, né? Então, nós estamos falando, quando falando num mundo assim, sem barreiras. Então, na realidade, diz assim, muda-se de oceano, mas você nem está sentindo isso. E a importância desse oceano para a nossa vida, né? De onde que vem o nosso oxigênio que nós respiramos, né? É verdade. A maior parte, mais de 70%, vem dos oceanos. Então, as pessoas... mas a floresta amazônica... Sim, a floresta amazônica representa uma parte, mas a maior parte realmente vem dos oceanos. Então, o oceano que a gente está aí, aos poucos se tocando. E é muito importante, para você ter uma ideia da importância tão grande que a ONU estabeleceu, né, a partir desse ano, de 2021, a década dos oceanos. Então, a ONU está preocupadíssima porque nós teremos 10 anos para meio que chacoalhar as pessoas e dizer, gente, acorda, nós temos esse tempo para a gente poder salvar os oceanos. E lógico que todo mundo gosta de uma praia, de curtir um mar, e esse mesmo mar, esse mesmo oceano, que também nos dá o alimento, que para nós é um meio de transporte, que traz as cargas de tudo daquilo que a gente compra. Mas aí é que você tem que começar a pensar que nós temos que fazer a diferença para esse mesmo oceano que nós estamos danificando. Ó, tem um comentário aqui do André, muito bom, João, ESG em nosso cotidiano, tá? Tem um outro comentário aqui, a Jaque agradeceu pela resposta, tá? Muito bom, parabéns. Aí teve uma pessoa que eu perdi aqui, mas que disse que todos deveríamos ser educados, né, pelo oceano. E pela forma que a Heloísa colocou, que quem trabalha com educação sabe que antigamente era tudo assim colocado, tem que ser dessa forma, tem que estar no quadro, tem que estar tudo ali bonitinho. E aí foi se revolucionando tudo isso, quando a educação, ela chegou assim, não, você tem que fazer a vivência, né? E o que é legal é que você, né, com seus filhos, você trabalhava na prática, porque você aprende no concreto muito, né, ainda mais com as crianças e tudo mais, o que é o vulcão, como nós estamos aqui, o que é o mar, né, vamos fazer... Então, todo esse trabalho que você fez com seus filhos é uma coisa incrível, né? É o que, na verdade, a educação prega hoje, que a gente passa o estudo do meio, o estudo de você estar lá em loco para aprender algo, né? Então, né, o comentário que essa pessoa colocou é exatamente isso. Então, parabéns aí mais uma vez. Ó, estamos recebendo muitos parabéns, né? Então, fica aí o convite para a nossa próxima live. O João vai estar aí conosco, falando sobre o ESG. Então, gente, se, né, algum comentário a mais, a gente vai encerrando a nossa live, alguma pergunta, se alguém quiser, mas eu acho que estamos recebendo parabéns aqui. Né, o pessoal todo dizendo, o planeta Terra é todo conectado pelo oceano. Adoro escutar, ai, perdi aqui, escutar
Acho que ficou faltando alguma coisa aqui. Enfim, gente, então era isso. Queria agradecer a Heloísa, ao João. Muito obrigado a vocês aí pela live maravilhosa. E semana que vem estaremos aqui falando sobre a ESG, né, Ana? Ai, vamos ser um convidado especial junto com o João. Isso, exatamente. E eu quero fazer um convite para todos que estão assistindo e, assim, que vocês sejam também a voz dos oceanos. Somos. Obrigada, gente. Muito obrigada. E fica um convite final também para que todos que estejam nos assistindo, que nos acompanhem nas mídias sociais. A gente está na reta final dos preparativos para a nossa expedição, que sai no final de agosto. Agora é um momento crítico, positivamente falando para a gente, um projeto de logística grandioso. Então, a gente está compartilhando, né, a vida como ela é, para vocês saberem também como é que é essa rotina de preparação do barco. Então, acompanhem no Instagram e no LinkedIn. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aqui no nosso dia a dia. Isso, e depois, assim, ó, essa questão de acompanhar, isso é muito bacana, porque isso gera conteúdo, gera todo o envolvimento das pessoas, né, em relação a a voz dos oceanos. Vai. Então tá, gente, obrigado, valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.